Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô começando mais um vídeo aqui no canal. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Esses dias vão acontecer algumas coisas e eu quero mostrar pra vocês. Eu vou passar 2 dias na casa da minha mãe. Assim, deixa eu explicar. Sempre morei numa cidade de Minas Gerais chamada Divinópolis. E é no interior, mas fica próximo aqui da capital. Depois que eu casei, eu vim morar aqui na capital, em Belo Horizonte. E aí eu moro aqui. E minha mãe continua lá em Divinópolis. E aí sempre que eu posso, eu vou pra lá. E aí vai ter o aniversário da filhinha da minha melhor amiga. E vai acontecer lá. E eu vou passar 2 dias lá na casa da minha mãe com ela e com a minha irmã. Eu adoro ir pra lá, porque a maioria dos meus amigos estão lá. E a minha família também, né? E é sempre que eu posso, eu fico lá um pouquinho. E eu tô muito atrasada, deixa eu correr, eu preciso lavar o cabelo, arrumar a unha, que tá horrível a minha unha. E eu quero fazer uma listinha também, imprimir. Assim, eu gosto muito de desenhar. E eu sempre desenhei, mas às vezes eu passo o tempo e eu deixo o desenho pra lá, não continuo. E aí eu fiz uma lista de 20 dias com 20 desenhos pra eu fazer cada desenho em um dia. Eu vou imprimir e colar também, que eu quero levar esse caderninho pra casa dela e começar a fazer meus desenhos. Cheguei em casa e já até sentei aqui no meu cantinho para bater um papo com vocês. E eu fiquei muito reflexiva nesses dias que eu passei lá na casa da minha mãe.
Eu mostrei para vocês um dia que a gente foi fazer uma trilha e a gente foi ver o sol nascer. Esse lugar que a gente foi, fica lá na minha cidade, é um lugar que meu pai gostava muito de ir. E aí eu fiquei muito pensando sobre isso. Eu queria conversar com vocês um pouquinho. Para conversar sobre isso, assim, eu não queria pesar o clima do vídeo, mas eu quero contar um pouquinho da minha história, porque talvez isso ajude alguém, porque foram coisas que me ajudaram e que talvez alguém esteja passando por um momento difícil e vai ajudar essa pessoa. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E aí, para falar sobre o que eu quero falar, eu vou voltar um pouquinho na minha história para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu sou muito privilegiada em relação à criação que eu tive. Eu tive um pai e uma mãe muito presentes e muito amorosos. Só que meu pai, ele tinha problema no coração. E ele aposentou muito novo. Se não me engano, meu pai tinha 28 anos quando ele se aposentou. E a minha mãe trabalhava fora e meu pai ficava com a gente em casa. E era muito bom, assim. Meu pai fazia tudo com a gente, arrumava para ir pra escola, levava a gente para sair. Meu pai era muito divertido. Só que vez ou outra, por causa desse problema no coração que ele tinha, ele precisava de ir para o hospital. E aí ele passava por várias internações, chegou a ficar vários meses no hospital. Aí ele voltava para casa, mas tinha que retornar algumas vezes para o hospital. E o quadro dele ao longo da vida foi se agravando. Ele precisou de passar por várias cirurgias no coração, ele começou a ter crises de epilepsia, depois ele teve alguns AVCs também por causa desse problema dele. Cada vez ia se agravando. E tudo que meu pai tinha se agravava mais. Por exemplo, uma gripe era grave por causa desses problemas que ele tinha de saúde. E eu me lembro que sempre que ele ia para o hospital e ficava no hospital, eu me lembro de ficar orando, assim, de pedir muito a Deus para tirar ele daquela situação. Para quem não sabe, eu acho que eu não comentei ainda, eu sou cristã e eu acredito muito em Deus, eu acredito no poder de Deus. E eu orava pedindo para Deus tirar ele daquela situação e Deus ouvia minhas orações, eu tirava ele daquela situação, ele ia para casa, mas ele sempre tinha que retornar. E aí eu lembro muito bem que eu comecei a pedir a Deus para curar meu pai 100%, para ele não ter mais esses problemas de saúde. E eu orava, mas eu não tinha uma resposta assim positiva de Deus. Passava um tempo, meu pai tinha que ir de novo para o hospital e ficar no hospital. E eu lembro que da última vez que meu pai foi para o hospital, ele teve uma pneumonia que se agravou muito por causa dos problemas dele de saúde. E foi uma coisa muito rápida. Meu pai foi para o hospital, ele ficou lá no hospital alguns dias. Eu saí da minha cidade, de Belo Horizonte, e fui para lá para visitá-lo. E eu lembro que na noite que eu passei lá, que ele estava no hospital, quando eu cheguei lá, meu pai ele já tinha sido entubado. Então eu não consegui conversar com ele, não consegui me despedir dele, né? E ele já estava na UTI e não deu tempo de vê-lo mais. E eu lembro que naquela noite, eu passei a noite assim, orando. Eu orava e aí cochilava enquanto eu conversava com Deus, e aí acordava assustada e eu orava mais um pouco. E foi a noite toda assim. E nessa noite eu lembro de ter clamado muito a Deus, pedindo a Deus para curar meu pai, para que meu pai pudesse voltar para casa de novo, né? Tantas vezes eu pedi e Deus levou meu pai de volta para casa. E uma pneumonia que parece assim não ser tão grave, né? Eu pedindo a Deus a noite toda. E no outro dia de manhã nós fomos lá, minha mãe entrou, viu ele e o quadro dele não estava bom. E eu voltei para casa, para Belo Horizonte, para pegar roupa e voltar no mesmo dia. E naquele caminho que eu fiz para voltar para casa, para buscar as roupas, eu lembro de. Ai, se eu me emocionar, vocês me perdoam, porque eu tô falando. Eu
não criei nem o roteiro, eu tô falando do meu coração. E eu lembro que me veio alguma coisa assim na mente, sabe? Eu acredito, com a minha fé, eu acredito que foi o Espírito Santo me falando assim: você pede a Deus para o seu pai ser curado, você pede para fazer a minha vontade, mas você sempre pede para seu pai ser curado. Não que isso seja errado, a gente pedir a cura, não. Mas às vezes a gente sempre pede o que a gente quer, o que está no nosso coração. E por mais que a gente fala que seja feita a vontade de Deus, no nosso coração a gente não quer que seja a vontade de Deus, a gente quer que seja a nossa vontade, que nosso ente querido seja restaurado, a saúde e volte para casa, né? E naquele momento eu fiquei muito pensativa e aí eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus para ele fazer a vontade dele, que eu ia aceitar a vontade dele. E foi isso que aconteceu. Eu estava chegando em casa, poucos minutos depois de ter feito essa oração, a minha mãe me ligou e me disse que meu pai não tinha resistido, que ele tinha falecido, que era para eu voltar. E aí eu voltei, e aí vocês, quem já passou por isso sabe, né, a dor que é. E foram dias assim depois que eu fiquei muito pensativa e pensando assim, nossa, mas Deus podia ter feito esse milagre, mas sempre que eu pensava isso, eu lembrava da oração que eu tinha feito, falando que eu aceitaria a vontade de Deus. E por mais que seja difícil da gente aceitar, a gente sabe que Deus nos ama. E eu fico imaginando que para Deus também é algo triste. Ele não quer ver a gente sofrendo. Ele não quer ver a gente triste. Ele não nos criou para tristeza, para morte. Então, ele também se entristece. E a gente, enquanto a gente estiver nesse mundo, as coisas ruins vão acontecer com a gente, com as outras pessoas. É normal, assim. Não é normal, mas por mais que seja triste, isso vai acontecer, né? E aí tem dois textos. Eu queria ler um texto para vocês. Dois textos, na verdade, bem pequenininhos, da Bíblia. Fala assim. Um está lá em Hebreus 11, 1, que fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a gente só prova que realmente nós temos fé em Deus se a gente realmente nos entregarmos à vontade dele, independente da resposta dele. É muito fácil a gente aceitar a vontade dele quando as coisas estão bem, quando tudo dá certo, quando o que a gente pede é respondido da maneira que nós queremos, mas quando a gente pede e não escuta uma resposta positiva, é muito difícil a gente confiar em Deus, né? Outro texto está lá em Provérbios 3, 5, que fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Às vezes a gente fala que confia, a gente fala que tem fé, mas nos momentos difíceis a nossa fé vacila e a gente deixa de confiar em Deus, né? E eu queria muito falar isso com vocês, compartilhar isso e dizer que confiem em Deus. Mesmo que as coisas estejam difíceis, eu não sei o que você está passando, eu não sei para quem vai chegar esse vídeo. Mas se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus te ama, independente do que aconteça, do que está acontecendo. Ele te ama e ele também sofre com a sua dor. E ele quer o nosso melhor, ele vê o futuro e ele vê coisas que a gente não vê, que a gente não compreende. Então, se a resposta dele foi uma resposta que você não queria no momento, saiba que foi para o seu bem, independente da dor, essa resposta de Deus foi para o seu bem. E ele continua te amando. Eu queria falar isso com vocês. Eu espero que esse vídeo chegue para algumas pessoas que estejam precisando de ouvir isso. E eu já vou me despedir de vocês. No próximo vídeo eu quero mostrar um pouco daquela listinha dos desenhos e mostrar para vocês os desenhos que eu já fiz também. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Um beijo, obrigada por terem assistido mais um vídeo aqui desse canal.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.